Estamos de volta com Impressões, que hoje tem como entrevistado o reitor do IFPB, o professor Nicásio Lopes. Nós começamos falando no bloco passado um pouco sobre o que representa essa mudança de governo. Nós tivemos o impeachment da presidente Dilma Rousseff e agora a condição de efetividade do novo presidente Michel Temer. Houve aí no cenário da educação muita apreensão em relação à medida provisória que trata da reforma do ensino médio. Como é que os reitores, eu sei que já foi discutido inclusive em uma reunião de todos os reitores, como é que os senhores estão enxergando, qual a preocupação em relação à edição dessa MP? Olha, Cláudia, os reitores estão vendo com muita preocupação nos dois aspectos, no aspecto do método e no aspecto do mérito. Né? No aspecto do método, o grande questionamento que se faz, aliás, esse questionamento está sendo feito por todos os segmentos, né, da educação brasileira, os pensadores, os pesquisadores, é o uso da medida provisória. Quer dizer, a medida provisória 746, ela trata de uma reformulação no ensino médio brasileiro. Né? Veja, ainda que nós estejamos conscientes de que o ensino médio brasileiro precisa ser objeto de um procedimento analítico, de reformulações, mas isso precisa ser feito de forma interlocutória, ou seja... É preciso conversar com quem faz a educação. É preciso conversar. Veja, Cláudia, nós estamos vendo os reitores com muita preocupação. A medida provisória 746, que trata da reformulação do ensino médio, está sendo questionada não apenas pelos reitores, mas pelos pensadores, pelos pesquisadores da área educacional, nas duas vertentes, no método e no mérito. Por que no método? No método porque uma reforma tão impactante, que vai mexer com a vida de milhões de pessoas, ela precisa ser promovida através de um canal de interlocução. Precisa suscitar um debate, precisa suscitar a problematização reflexiva, né, dos segmentos envolvidos. E o governo elaborou, então, a medida provisória sem conversar com quem faz a educação? Sem conversar, né? Sem conversar. Outro dia, nós tivemos uma conversa com educadores lá do Instituto e uma pedagoga disse uma frase muito interessante. Ela disse o seguinte, abre aspas, nada de nós sem nós, fecha aspas. Ora, como é que você vai impactar de forma forte, consistente, né, no ensino, no sistema público educacional, nos procedimentos, na rotina da educação e não dialoga com os estudantes e com os professores, com os educadores. Esse é o primeiro aspecto do método. E quanto ao mérito, há diversos questionamentos. Né? Quando se fala, por exemplo, da integralidade da educação pública, a integralidade requer investimentos. Então, se você precisa de investimentos, ao mesmo tempo o governo está recomendando a aprovação da PEC 241, que limita os gastos. Ao mesmo tempo, o grande problema, Cláudia, que está sendo colocado pela comunidade é o seguinte, a marginalização de disciplinas de base humanística. A primeira proposta do governo foi de supressão, de eliminação de disciplinas como educação física, como artes, como sociologia. Né? Então, houve de fato uma reação muito grande dos educadores acerca desse processo. Aliás, professor, me desculpe lhe interromper, mas parece que o governo até sofre um problema de timing, né? No ano que se realizam as Olimpíadas e as Paralimpíadas no Brasil, falar em extinguir a educação física do currículo do ensino médio parece uma loucura, né? Você sublinhou muito bem, é algo que é absolutamente inimaginável. Então, o país saindo de uma Olimpíada e ao mesmo tempo se propõe uma eliminação da disciplina de educação física, né? E outra coisa, Cláudia, nós estamos formando cidadãos para que sejam os grandes intercessores na sociedade, os grandes evidenciadores da instauração de uma nova ordem social. Nós queremos que os nossos estudantes não sejam apenas técnicos competentes para acessarem o mundo do trabalho, mas queremos também, principalmente, interventores críticos, analíticos do mundo circundante. Então, a educação, na sua integralidade, deve suscitar ao estudante os aspectos lúdicos, os aspectos humanísticos, para que o nosso estudante ele possa interceder na dialética dos fenômenos sociais. E essa reforma que está sendo proposta pelo governo, no entendimento de boa parte da nossa comunidade,
ela está cerceando esse direito de base humanística a partir da marginalização de disciplinas desse campo de atuação. Ainda sobre a mudança de governo, é muito comum que haja um certo clima de instabilidade entre os funcionários mesmo, pessoas que realizaram concurso, foram aprovadas e que têm um certo temor em relação a não conseguirem, por exemplo, concluir estágio probatório. Esse tipo de risco existe, professor? Existe também, né? O governo também, tudo está muito atrelado à questão financeira. Então, o governo sinaliza com supressão de direitos, Sim. Não é? Eliminação de direitos. Então, nós temos aí um temor muito grande, Cláudia, né, dos servidores. Nós estamos aí vislumbrando uma perspectiva da instauração da reforma previdenciária e também de outros diplomas legais que propõem exatamente uma subtração desses direitos. Se fala, inclusive, em ampliação da contribuição previdenciária, se fala em supressão de direitos de férias, ou seja, há um temor muito grande, há uma mobilização dos sindicatos e nós, reitores, estamos acompanhando, como eu lhe disse, com extrema preocupação. Nós entendemos que todas essas reformas que reverberam diretamente com a vida das pessoas, elas precisam ser objeto de amplo diálogo. Nós falamos um pouco sobre a medida provisória do governo federal e a discussão que houve no encontro de reitores. Existe uma previsão de um encontro em 2017 que será realizado com os reitores dos institutos federais aqui na Paraíba. Exatamente, Cláudia. Nós temos um evento que é realizado anualmente em toda a rede, que nós chamamos de RedeTech, que é o encontro de todos os dirigentes da rede, todos os reitores, pró-reitores, diretores gerais. Um ano é realizado numa capital do Centro-Sul, outro ano numa capital do Norte-Nordeste, não é? Esse ano nós realizamos em Vitória, no Espírito Santo, não é? E no próximo ano já está confirmado que será realizado aqui em João Pessoa, né? E eu posso adiantar que os dirigentes ficaram entusiasmados, encantados, fascinados com a possibilidade de ter esse encontro em João Pessoa. Então nós realizaremos no próximo ano, em meados do mês de outubro. Em relação à questão dos cursos técnicos, vai ter o chamado vestibular do ensino técnico que inscreve até o início de novembro. Exatamente. A novidade é que nós mudamos o paradigma, não é? Nós aplicávamos uma prova, Cláudia, convencional, não é? Que aferia alguns conhecimentos em algumas disciplinas. Agora será feito através do procedimento analítico do histórico escolar. O que é muito interessante porque vai oferecer a inclusão social, Cláudia, porque, digamos, aquele estudante que tenha se afastado da escola há 10, 15 anos, no modelo antigo, ele concorria em desigualdade de condições, porque estava desatualizado. Agora não, o seu histórico será avaliado da mesma forma que os demais. Então, esse é um grande mérito, a inclusão social. Outra coisa, nós vamos avaliar o percurso de escolaridade e não apenas uma aplicação de uma prova pontual. O outro benefício é que nós teremos também celeridade no anúncio do processo. E também, outra novidade é que será plenamente gratuito, não haverá qualquer cobrança, respeitaremos também as cotas que são prescritas pela legislação e destinaremos também cotas para os estudantes egressos dos sistemas públicos. A inscrição se dá de maneira presencial, é pela internet, como é que faz? O estudante ele acessa o site da instituição, que é www.ifpb.edu.br, e lá nós temos a especificação de toda a orientação que é feita no campo da virtualidade e com a exposição de orientações para a apresentação do histórico. Para a gente concluir essa nossa conversa, reitor, o que é que o senhor espera deixar como marca ao fim da sua gestão no IFPB? Nós queremos deixar como marca a sedimentação de que a nossa instituição ela é inclusiva. Eu tenho o grande desejo que nós façamos com que os nossos estudantes eles não se sintam um estrangeiro num pedacinho do nosso país. Sinta que o nosso instituto absorve as camadas dos mais desvalidos e que nós possamos abraçar os nossos estudantes, notadamente os mais humildes, para lhes oferecer uma educação emancipatória, libertadora e transformadora. Ok, professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Impressões. Obrigado a você, Cláudia. Bom, o Impressões de hoje vai ficando por aqui, mais uma vez agradecendo muito pela sua audiência e nós voltamos na próxima semana.